Fala pessoal, e aí, tudo certo? Vamos entender então algumas funções aqui do Planilhas Google. Vamos lá, vamos falar de PROC-V, PROC-X, funções de procura, beleza? Então temos essa base de dados, onde temos aqui o código da filial, temos outras informações aqui nessa base, como a descrição desse produto, enfim. O que é importante aqui? Queremos preencher essa base, trazer mais informações para cá, com essas informações da aba de apoio, tanto as informações de regional, como também as informações dos custos, beleza? Então, pessoal, olha só. Vamos primeiro começar com um PROC-V, tá bom? Então vamos lá. Eu vou inserir uma nova coluna aqui. Essa nova coluna, vou chamar ela de regional. E aí, pessoal, como é que eu vou trazer então essas regionais para a aba base, né? Eu, primeiro, para poder fazer uma função de procura, eu tenho que perceber se eu tenho informações em comum entre essas duas planilhas. E eu sei que eu tenho. O código da filial está aqui e está também aqui na aba de apoio, certo? Havendo então essa informação em comum entre as duas, eu posso trazer uma outra informação. Então vamos lá. Eu vou aqui fazer então o PROC-V. PROC-V de procurar na vertical. Aí, pessoal, uma coisa importante, tá? Às vezes nas suas configurações aí do Planilhas Google, você tá com ele em inglês, tá bom? Se você tiver com ele em inglês, você vai ter que utilizar a função a função VLOOKUP, tudo bem? Tudo junto. Seria o PROC-V em inglês, né? Como o meu aqui está em português, eu vou colocar igual PROC-V, abro parênteses. Olha só, pessoal, primeiro argumento que o PROC-V pede aí para gente, a chave da pesquisa, que é justamente a informação em comum que eu te falei agora há pouco. Eu vou dar um clique, então, nesse primeira filial que eu tenho aqui. É sempre uma única informação, tá, pessoal? Esse primeiro argumento do PROC, sempre uma única informação e sempre na tabela onde você está criando a sua fórmula, beleza? Aí, pessoal, para a gente seguir aí, ponto e vírgula, dependendo das configurações, pode ser vírgula no seu, tá? Toma cuidado, dá uma olhada na dica da função para checar. Ponto e vírgula, aí ele me pede o intervalo. O que é esse intervalo, pessoal? Esse intervalo é a matriz tabela. Tem que ser uma tabela que contenha tanto tudo que eu posso ter em comum entre as duas planilhas, como também tudo que eu quero trazer. Sendo assim, pessoal, apertei ponto e vírgula aqui, aí sim eu vou lá para outra aba, a aba apoio, e aqui eu marco a minha matriz. Minha matriz então tem que começar na coluna da informação em comum, ou seja, essa coluna da código e nome da filial, e ir até onde está o que eu quero trazer de fato, beleza? Eu posso até passar do que eu quero trazer de fato. Se eu marcasse aqui até a coluna de diretor, não teria problema, tá? Mas é importante a primeira ser correspondente à informação em comum. Se eu marcasse a partir da coluna A, que está em branco, já ia dar errado o PROC-V, tá bom? Ele tem essa regra bem chata aí para matriz tabela. Tem que começar na coluna da informação chave. Vim aqui marcar a matriz tabela, aqui mesmo eu aperto ponto e vírgula e continuo na minha fórmula, tá certo? Ele me pede o índice. O que é esse índice? É sempre olhando para a própria matriz tabela que eu acabei de marcar. Ou seja, eu marquei uma matriz tabela que tem quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Em qual dessas está o que eu quero trazer de fato? Concorda que é a terceira? A terceira é a da regional, certo? A um é a da filial, a segunda coluna aqui é a do coordenador e a terceira é a da regional. Então eu coloco aqui 3. Beleza? E aí vamos para o último argumento, ponto e vírgula. O último argumento, pessoal, é se eu quero trabalhar com correspondência exata ou aproximada. Sempre que minha busca depender de nome de filiais, códigos, nome de produtos, CNPJs, é sempre a correspondência exata, beleza?
Então você coloca o 0 para indicar que você vai trabalhar com a correspondência exata. Correspondência aproximada, pessoal, é quando nossa pesquisa depende de faixas de valores. Mas isso é assunto para um outro vídeo, é um caso mais específico. Fecho parênteses, aperto o Enter. E olha só, pessoal, ele já me traz de volta para cá com a informação, certo? De maneira que eu posso ir arrastando para baixo ou até dar um clique duplo aqui para que ele arraste até o final para a gente, né? Percebe então que ele já trouxe aqui as regionais para a gente, beleza? E seguindo aí, vamos agora fazer um caso então de PROC-X. Agora que você viu como funciona o PROC-V, e se eu quisesse fazer um PROC-X para trazer, por exemplo, o nome do diretor? Vamos entender qual que é a diferença de PROC-V para PROC-X? Vou inserir mais uma coluna aqui nessa base e vou escrever diretor. PROC-X, pessoal, ou em inglês aí, dependendo das suas configurações, XLOOKUP, ele é vamos dizer assim, um PROC-V melhorado, sabe? É um pouco mais prático de fazer. Por quê? Ele vai te pedir uma chave de pesquisa. Qual que é a sua chave de pesquisa? É a informação em comum que você tem entre as duas tabelas, assim como no PROC-V. Eu dou um clique aqui no código da filial. Ponto e vírgula. Aí, pessoal, ele vai me pedir o intervalo de consulta. O que é esse intervalo de consulta? É onde eu posso encontrar todas as informações em comum lá na outra aba. Então lembra que eu estava te falando que a gente queria trazer o nome do diretor? Porém, o que eu tenho em comum entre as duas planilhas é o nome da filial, né? É ela que está me servindo de chave. Então primeiro eu marco essa coluna B. Ela é a matriz de pesquisa, vamos chamar assim. Ponto e vírgula. Aí sim você vai para a matriz de resultado, que é o que você quer trazer de fato. No caso, então, eu vou dar um clique na coluna E aqui do diretor, que é o que eu quero trazer de fato. Fecho parênteses, aperto o Enter, e ele já trouxe aqui para a gente. Então, você percebeu, pessoal, que com relação ao PROC-X, o PROC-X comparado com o PROC-V, ele não nos pede matriz tabela, né? E ele não nos pede também índice da coluna. Ele é mais prático de ser feito, né? Inclusive, aquela regra chata que eu estava te falando de matriz tabela, quando você vai fazer PROC-V, aqui no PROC-X não tem isso, percebeu? Mesmo que aqui na sua tabela de apoio, você quisesse trazer uma coisa que está para trás do nome da filial. Olha só. Vamos supor que o coordenador, estou jogando ele para cá, tá? E aqui, vamos supor que fosse uma outra informação qualquer. Eu quero trazer os coordenadores lá para outra base, né? Se eu fosse tentar fazer isso com o PROC-V, pessoal, vamos colocar aqui mais uma coluna. Coordenador. Se eu fosse tentar fazer com o PROC-V, minha chave, eu já não ia conseguir, né? Porque a matriz tabela tem que começar na coluna da informação em comum. Aqui eu já não ia conseguir, né? Porque a primeira coluna aqui é a coluna do coordenador, né? Imaginando que não tinha essa aqui, né? Então, se eu fizesse com o PROC-X, aí sim não teria problema aquela informação estar antes da chave. Vamos lá para apoio, marco aqui o que eu tenho em comum, ponto e vírgula, o que eu quero trazer de fato é o coordenador, fecho parênteses, aperto o Enter, ele já trouxe aqui para a gente, né, pessoal? Então entenda aí que o PROC-X tem essas vantagens em relação ao PROC-V. E posso te falar uma última vantagem do PROC-X em relação ao PROC-V? Vamos supor que alguma informação aqui não tivesse sido encontrada. Vamos supor que a filial agudos, vou deletar ela aqui da lista. Olha só, vai dar vários NAs aqui, né? Mas olha só que interessante, pessoal. Se eu seguir aqui no PROC-X, eu apago esse parênteses e dou mais um ponto e vírgula, eu tenho um argumento para valor ausente, ou seja, para o caso de ele não encontrar informação. Aí eu posso escrever entre aspas.
Sempre que a gente digita alguma coisa do teclado dentro de uma fórmula, a gente utiliza as aspas. Posso escrever aqui, por exemplo, não consta. Fecho aspas, fecho parênteses, aperto o Enter e arrasto para baixo novamente. Vamos lá até o final. Isso aí. Olha só, pessoal. Então, os que ele não encontrou, aqui ele já dá como não consta, né? Então, o PROC-X te dá essa vantagem aí também. No caso do PROC-V, você ia ter que aqui encaixar antes do PROC-V um se erro. Se erro, quando eu fizer o PROC-V, ponto e vírgula, não consta. E fecho aspas e fecho parênteses do se erro. Ou seja, o PROC-X ele já vem com o se erro dentro dele, percebe? Aqui também vai dar certo, sem problema nenhum. Mas entenda aí então que o PROC-X acaba sendo mais moderno, mais prático, mais fácil de ser utilizado. Beleza? Até o próximo. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e até o próximo.